Você já parou para pensar no peso real de uma promessa? Não essas promessas pequenas que fazemos no dia a dia, de começar uma dieta na segunda-feira ou de ligar para um amigo semana que vem. Eu falo daquelas promessas que são feitas com a alma, aquelas que, quando quebradas, não trincam apenas a confiança, elas quebram a própria estrutura de quem somos. Dizem que o tempo cura tudo. Dizem que a distância apaga o amor. Mas quem diz isso nunca conheceu a Dona Dalva. Se você entrasse hoje no quarto 302 do lar de idosos Vila dos Ipês, você veria apenas uma senhora frágil. Uma mulher de quase 80 anos, pele fina como papel de seda, cabelos brancos sempre presos num coque impecável e, invariavelmente, vestindo uma blusa de estampa floral e brincos de pérola. Ela passa as tardes sentada na poltrona, olhando para a janela, para o portão de entrada. As enfermeiras, com aquele carinho apressado da rotina, costumam dizer: Dona Dalva, o jantar está servido. E ela, sem tirar os olhos da estrada lá fora, responde sempre com a mesma doçura triste: daqui a pouco, minha filha. Ele disse que chegaria antes do anoitecer. O problema é que ele disse isso há 50 anos. Antônio. Esse era o nome que ela sussurrava antes de dormir. Esse era o nome que ela buscava em cada rosto na multidão. Antônio partiu em uma manhã de garoa fina, convocado para uma missão militar, um conflito confuso em fronteiras distantes que a gente mal via no jornal, mas que para ela, significava o fim do mundo. Eles tinham acabado de casar. A casa ainda cheirava a tinta fresca. Os planos de ter filhos, de construir uma varanda, de envelhecerem juntos, tudo ficou suspenso naquele abraço de despedida na rodoviária. Eu quero que você imagine a cena. O cheiro de diesel dos ônibus, o barulho das malas, o frio daquela manhã. Ele segurou o rosto dela, olhou bem no fundo daqueles olhos que na época não tinham rugas, e prometeu: eu volto. Não importa o que aconteça, Dalva, eu volto para você. E ela acreditou, porque o amor, quando é verdadeiro, não conhece a estatística. Ele não conhece o medo. Os primeiros meses foram feitos de cartas. Papéis amassados, manchados de terra, escritos a lápis. Ela lia cada palavra até decorar a pontuação. Ela dormia com aquelas cartas debaixo do travesseiro, como se o papel pudesse transmitir o calor das mãos dele. Mas então, o silêncio veio. Primeiro, foi o atraso de uma semana. Depois, um mês. Depois, 6 meses. A carta que chegou depois não tinha a letra dele. Era datilografada, fria, oficial, desaparecido em combate, presumivelmente morto. Palavras duras, burocráticas, que tentavam resumir uma vida inteira em 3 linhas de um documento estatal. A família disse para ela vender a casa. As amigas disseram para ela tirar o luto, conhecer outros rapazes. Você é jovem, Dalva, tem a vida toda pela frente. Mas como explicar para eles que a vida dela tinha ido embora naquele ônibus? Como explicar que ela não estava de luto, porque no fundo do coração, lá onde a intuição grita mais alto que a razão, ela sentia que ele estava vivo? Dalva não vendeu a casa. Ela não tirou a aliança. Ela trabalhou, costurou para fora, fez doces, limpou o chão. Manteve aquela casa impecável. A varanda que eles sonharam, ela construiu, sozinha, tijolo por tijolo, pagando pedreiros com o dinheiro suado das encomendas. Quando o Antônio voltar, ele vai gostar de sentar aqui, ela pensava. E o tempo foi cruel e impiedoso. Os anos 70 viraram 80. A televisão preto e branco virou colorida. O telefone de disco virou celular. E Dalva continuou lá, esperando. As pessoas começaram a chamá-la de louca. A viúva que não aceita. As crianças da rua cresceram, tiveram seus próprios filhos, e Dona Dalva continuava na varanda todo fim de tarde, arrumada, com a blusa floral que ele gostava, esperando o portão abrir. Você consegue sentir a solidão dessa mulher? Não a solidão de quem não tem ninguém, mas a solidão de quem tem alguém, mas esse alguém é apenas um fantasma na memória. 50 anos.
50 natais onde ela colocava 2 pratos na mesa. 50 aniversários onde ela brindava com o vento. A beleza da juventude deu lugar às marcas da idade. As pernas começaram a falhar. A memória recente começou a ficar nebulosa. Às vezes ela esquecia onde tinha deixado a chave, ou se tinha almoçado, mas ela nunca, nem por um segundo, esqueceu o rosto dele. Quando a saúde fraquejou de vez, e ela precisou ir para o lar Vila dos Ipês, foi o dia mais triste da vida dela. Não porque estava saindo de casa, mas porque ela teve que deixar um bilhete na porta: Antônio, se você voltar, estou no asilo da rua de baixo. Tua Dalva. No asilo, ela virou a atração triste. Os médicos a respeitavam, mas balança vã a cabeça. Negação patológica, diziam os prontuários. Ninguém acreditava. Como alguém poderia voltar depois de meio século? Era impossível. Era biológica e estatisticamente impossível. Mas a vida... a vida adora rir da estatística. Era uma terça-feira chuvosa. O tipo de dia que faz as articulações derem e a saudade bater mais forte. O lar estava agitado. Um novo paciente estava sendo transferido da ala de indigentes do hospital público. Um caso social, diziam. Um senhor encontrado vagando em outra cidade, sem documentos, confuso, que tinha recuperado a lucidez há pouco tempo. Dona Dalva não prestou atenção. Ela estava na sua janela, cumprindo seu turno eterno de vigília. O novo senhor foi trazido na cadeira de rodas. Estava magro, a barba branca e espessa cobrindo quase todo o rosto, vestindo uma camisa azul social que a assistência social tinha doado. Ele tinha aquele olhar de quem viu o inferno e voltou. Mãos trêmulas, marcadas por cicatrizes antigas. Ele não falava muito. Parecia cansado de existir. As enfermeiras o estacionaram no corredor, enquanto preparavam o quarto. Ele ficou ali, olhando para o nada, segurando um chapéu velho e surrado nas mãos, como se fosse seu único pertence no mundo. Foi então que o cheiro chegou até ele. Não era cheiro de remédio, nem de limpeza. Era um cheiro suave, quase imperceptível, de lavanda. O mesmo cheiro que ele guardou na memória durante anos de cativeiro, anos de hospitais militares, anos de uma amnésia traumática que roubou dele quem ele era. Aquele cheiro foi como uma chave virando numa fechadura enferrujada. Ele levantou a cabeça. No fim do corredor, a luz da tarde entrava pela janela, criando uma silhueta. Uma senhora de coque, perfilada contra o sol. O coração daquele velho homem, que batia num ritmo cansado há anos, de repente disparou. Tropeçou no peito. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Ele fez força nas pernas, pernas que não obedeciam direito há muito tempo, e se levantou. A cadeira de rodas foi empurrada para trás. As enfermeiras se assustaram. Seu Antônio, o senhor não pode levantar. Mas ele não ouvia. Ele só via ela. Ele deu um passo, trêmulo, arrastado, depois outro. Dona Dalva, sentindo uma movimentação estranha, virou o rosto lentamente. Seus olhos, cansados de procurar e não encontrar, pousaram no homem de pé no corredor. O tempo parou, literalmente parou. Não havia som de chuva, não havia o barulho do monitor cardíaco, não havia as vozes das enfermeiras. Havia apenas os dois. Ele estava velho, estava diferente. A guerra e a vida tinham talhado o rosto dele com violência. Mas os olhos eram os mesmos. Eram os olhos do menino que prometeu voltar na rodoviária. Eram os olhos da única testemunha da juventude dela. Dona Dalva tentou levantar da poltrona, as pernas falhando, as mãos agarrando o braço de madeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Antônio, a voz dela saiu como um sopro. Um som que parecia vir de 50 anos atrás. Ele começou a chorar. Não um choro bonito, de cinema. Mas um choro feio, doloroso, um uivo de quem segurou a dor por 5 décadas. Ele andou até ela, ignorando a dor nos joelhos, ignorando o mundo. Eu prometi. A voz dele era rouca, quebrada. Eu prometi que voltava antes do anoitecer, Dalva.
me perdoa a demora. Quando ele chegou perto, ele caiu de joelhos. Ali, no chão frio do asilo, diante da poltrona dela. Ele enterrou o rosto no colo dela, nas flores daquela blusa que ele lembrava. E ela fez o que ensaiou por 18.250 dias. Ela acariciou o cabelo dele. Ela tocou o rosto dele, mapeando cada nova cicatriz, cada ruga, com a ponta dos dedos trêmulos. Você demorou, meu velho. Ela disse, as lágrimas lavando o rosto enrugado, um sorriso de menina brotando nos lábios. O café esfriou. No corredor, o silêncio era absoluto. A médica-chefe, uma mulher durona que já tinha visto centenas de óbitos e diagnósticos terríveis, estava encostada na parede, com a mão na boca, soluçando alto. As enfermeiras choravam abraçadas. Não era apenas um reencontro. Era a prova viva de que o amor é a única força capaz de dobrar o tempo. Eles descobriram depois. Ele tinha sido prisioneiro. Tinha perdido a memória por anos após uma explosão. Viveu como indigente em outro estado, flashes de memória o atormentando, até que um assistente social dedicado puxou um fio da meada que o trouxe de volta, que o trouxe para ela. Naquela noite, no asilo, ninguém conseguiu separar os dois. Eles juntaram as camas de solteiro. Eles dormiram de mãos dadas. Dona Dalva não parava de olhar para ele, com medo de piscar e ele sumir. E seu Antônio, exausto, segurava a mão dela como se fosse sua âncora na terra. Eles não tinham mais a juventude. Não tinham mais a casa com a varanda. Não tinham o tempo que foi roubado. Mas enquanto a chuva caía lá fora, dentro daquele quarto de hospital, havia mais amor do que em qualquer palácio do mundo. Porque o amor não é sobre quanto tempo vocês têm juntos. É sobre o que vocês fazem com o tempo que resta. E para Dalva e Antônio, o Felizes para Sempre começou ali, aos 80 anos, num quarto com cheiro de lavanda e saudade, provando para o mundo, e para os médicos que choravam no corredor, que nunca, jamais, é tarde demais para cumprir uma promessa. Se você tem alguém que ama hoje, não espere. Não deixe para a rodoviária. Não deixe para a carta. Ame agora. Porque o tempo é um ladrão que não devolve o que rouba, a menos, é claro, que você ame como a Dona Dalva.